que você está enxergando o Brasil, a economia brasileira, nesse atual momento? É uma história triste agora o Brasil, porque apesar da gente ter obtido recordes sucessivos de arrecadação, porque se você pega as manchetes desse ano, vai em janeiro, olha a manchete assim, recorde. Fevereiro, recorde. Março, recorde. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, tudo recorde. Novembro provavelmente será outro recorde. Acho que vai ser recorde atrás de recorde o ano inteiro. Se Fórmula 1 é a volta mais rápida atrás de volta mais rápida. E mesmo assim, mesmo arrecadando muito mais do que em anos anteriores, o Brasil ainda consegue gastar mais do que arrecada. E não A gente fecha conseguiu de jeito nenhum, né. e aí Eles não o que conseguem fechar a acontece conta. quando não fecha a conta? Você tem déficit primário, ou seja, a diferença entre arrecadação e gasto. Só que depois ainda vem a parte dos juros da dívida. E aí o resultado é um déficit nominal, quando você soma esses juros, que passa de 1 trilhão. E por que que isso é muito ruim? No Brasil, o Ivan Lessa, um jornalista, dizia que a cada 5 anos a gente esquece o que aconteceu nos 5 anos anteriores, né? Então o pessoal já esqueceu, porque foi em 2019, mas a gente teve a reforma da Previdência. Vocês lembram qual era a expectativa otimista da reforma em termos de economia? Não me recordo. Era 1 trilhão nos próximos 10 anos. Só que veio a pandemia e a gente gastou 1 trilhão. É, exatamente, foi E pra baixo. agora a gente gastou 1 trilhão de novo. Saiu até esses dias, Sim. né. E o déficit da Previdência tá aumentando. Então, a gente começa a ficar numa situação difícil, Sim. porque cortar gasto é complicado, depois que você coloca os aumentos, né, o orçamento vai ficando engessado. Aumentar a arrecadação ainda mais é complicado, O porque pessoal de o imposto já é muito multinacional alto também no já vai começar a Brasil. ir embora, né, porque as empresas E aí muita você empresa começa tá a indo afastar o embora. investidor estrangeiro também, porque Sim. como é que o governo ele basicamente se financia? Ele pode ter dividendo de empresa estatal, etc, mas são 3 formas básicas, né. Você consegue aumentar impostos, se você quer mais financiamento, você vai lá e aumenta o nível de imposto, só que tem um limite para isso, porque é uma política que ela não agrada a sociedade, sobretudo quando o imposto é sobre muita gente. Por isso que várias vezes o governo, quando tenta aumentar imposto, ele tenta aumentar sobre os ricos, porque é minoria, então ele não perde muito voto com isso. Mas mesmo assim, é mais interessante aumentar imposto no começo do governo do que no final. Porque fica muito fácil bater num governo que aumentou imposto. Então já aumentou a arrecadação, já tem um nível muito alto. É difícil continuar aumentando. Tem aquela famosa curva teórica de Laffer, que Sim. diz o seguinte, né? É uma curva onde você vai subindo a arrecadação, o nível de alíquota, e você sobe a arrecadação. Então você tinha 0 imposto, subiu para 10, arrecada mais. Tinha 10 de imposto, subiu para 20, arrecada mais. Só que depois de um certo nível, e não se sabe que nível é esse, não adianta pensar, é 50, depende da sociedade, porque tem sociedades onde a pessoa acredita mais no governo e outras que não. Mas vamos colocar que quando o imposto chega, por exemplo, 40%, ao invés de aumentar a arrecadação pode vir a cair, porque isso aumenta a informalidade, isso diminui a atividade econômica. Então era o cara que fazia alguma coisa e fala, pô, com esse tanto de imposto já não compensa mais, porque no final, ainda mais se o imposto é sobre receita. Talvez não sabe nada em termos de lucro. Então aumentar imposto está deixando de ser uma opção.